Eu quero ler com a igreja 2 Samuel, capítulo de número 9. Nós vamos ler alguns versículos. A partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi, tem alguns irmãos ainda procurando, todos encontraram? 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1. E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei, és tu Ziba? E ele disse, servo seu. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijados ambos os dois pés. E disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse, Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e a toda a tua casa e toda a sua casa tenho dado ao teu filho, ao filho de teu Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra conhecida de toda a igreja. Quem já ouviu falar de Mefibosete? Mefibosete é filho de Jonatas. Nós vamos falar um pouquinho de Mefibosete, nós vamos aprender algumas coisas com Mefibosete, mas eu quero chamar a sua atenção para a amizade de Jonatas e Davi. E para nós entendermos um pouquinho a respeito disso, nós vamos ter que ir para 1 Samuel, volta um pouquinho a sua Bíblia aí, 1 de Samuel, capítulo de número 20, o versículo de número 16 e 17. Diz assim, 16. Eu vou já ler para nós ganharmos tempo. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo, o Senhor o requeira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor da sua alma. Jonathan, irmãos, ele é filho de Saul. Certamente ele seria o sucessor na linhagem, né? Mas ele compreendeu a vontade de Deus
para a vida de Davi. E ele fez uma amizade, irmãos. Pensa numa amizade. Pensa num amigo seu, que você o ama. Pensou? Mas a amizade de Davi e Jonatas, irmãos, é 1000 vezes da amizade sua com o seu melhor amigo. Uma amizade sincera, irmãos. Um exemplo de amizade. E nessa tarde, irmãos, algo me chamou a atenção, sabia? A respeito de laços de amizades. Que coisa linda, irmãos, você ter amigos. Que coisa maravilhosa você fazer amigos. Uma das coisas que eu mais amo de dirigir igreja, irmãos, e pastorear a igreja, é de fazer amizade. Todos os lugares que a gente passa, a gente cria laços de amizade. É tão bom, irmãos. Como que Deus trabalha, irmãos, num ambiente saudável de amizade. Tudo que nós vamos observar aqui na palavra de Deus, nesse contexto de Jonatas e Davi, tudo começou através de uma amizade sincera. E eu louvo a Deus, irmãos, porque essa igreja aqui, eu já fiz amizades sinceras aqui. E certamente quando nós deixar essa igreja, que um dia isso vai acontecer, vai deixar muita saudade para nós. Muita saudade. E que você não esqueça do que nós vamos falar aqui hoje. E que esse ambiente de sinceras amizades, de laços de amizade, ele pendure aqui nessa igreja, para que Deus continue trabalhando no nosso meio. Que nós não deixamos, irmãos, de fazer laços de amizades. Mas não é laços de amizade de panelinha, sabe panelinha? De A, B, C, grupinho, não. Ainda mais que aqui é uma igreja pequena, não tem o porquê fazer panelinha, grupinho, né, irmãos? Nós temos que ter amizade sinceras. Sabe, a causa do meu irmão é a causa minha. A vitória da irmã Roseli, como ela contou aqui hoje, é motivo de todos nós se alegrarmos na presença de Deus. Se nós conseguimos entender, irmãos, que nós temos que manter, preservar isso na igreja, que é bom, que é saudável, nós temos laços de amizade. Eu vou sentir muita saudade de você, viu, meu João Carlos? Meu Amarildo, amizade sincera, né, irmãos? É tão bom, irmãos, é tão bom, né? Mas o dia que eu senti saudade de vocês, irmãos, eu não estou falando isso porque é despedida não estou sabendo, não, é o que Deus colocou no meu coração nessa tarde, quando eu estava dentro do meu quarto orando e estudando a Bíblia. Mas pode ficar tranquilo, quando eu sentir saudade de vocês, eu venho aqui. Porque eu amo, irmãos, estar junto de vocês. Então, irmãos, tudo começou de uma amizade muito sincera. De Jonatas entender o propósito de Deus na vida de Davi. Sabe, Jonatas, irmão, você já ouviu falar de pessoas que têm o sangue azul? Quem que já ouviu falar aqui? Sangue azul
é pessoas que fazem parte da família real. Jonatas, ele tinha o sangue azul. E muito mais do que isso, ele seria o próximo. Ele tinha de tudo, irmãos, para criar laços de inimizade, né? Para começar uma contenda aí. Mas ele entendeu a vontade de Deus na vida de Davi. E ele fez muito mais, ao contrário, irmãos, de criar laços de inimizade e fazer contenda, que ele entendeu, ele falou: não, eu preciso me aproximar desse homem, porque a bênção está na vida dele. Glória a Deus. Você já viu, irmãos, uma pessoa assim, que ela respira Deus, e você vê que ela sabe que tem Deus, você sabe que ela tem Deus na vida dele? Ó, se aproxime dessa pessoa e não larga dela não, porque a bênção de Deus que está na vida dela, ela vai te alcançar, ela vai no mínimo respingar na sua vida. Glória a Deus. Aí ele faz, irmãos, Jonatas, ele entende, ele compreende que a bênção está na vida de Davi, e ele começa a fazer laços de amizade. Tem gente que pensa que Davi, quando ele venceu o gigante Golias, ele foi direto para o trono. Não foi nada. Demorou, irmãos, foi uma luta para ele chegar no palácio. Faz muitos anos, 16 anos, pensa, 16 anos, já tinha se passado 16 anos, depois que ele foi para a cadeira, para o palácio. E tem gente, né, irmãos, que está numa provinha aí faz pouco tempo, não tem um ano, começou esses dias, já não aguenta mais, já quer largar tudo, já quer deixar tudo. Aguenta firme aí, meu irmão, minha irmã, aguenta firme que a sua vitória está chegando. Aleluia. Você já ouviu um texto da palavra que diz assim: o que há de vir virá e não tardará, é só mais um poucochinho de tempo. Aleluia. Pensa Davi, irmão, depois que ele venceu, depois que ele dançou, né, com as mulheres, depois, vamos receber a bênção agora, vamos, não, demorou, pode ficar tranquilo, em vez de murmurar, igual você está querendo murmurar, não murmura não murmura não, continue adorando a Deus, continue exaltando a Deus, não arreda o pé não, da onde Deus te colocou. Aleluia. Glórias. Aleluias. Aí, irmãos, Davi, agora ele trava uma batalha com o seu sogro, porque o rei, ele disse que quem vencesse o gigante, ele ia dar uma das suas filhas, e quando o rei fala, ele tem que cumprir. A palavra do rei, irmãos, é irrevogável. Se o rei falar, está falado. Então o rei teve que dar a sua filha para Davi, mas só que o trono ele não queria dar. Ele não queria. Aí, meus amados irmãos, trava-se uma batalha terrível entre Saul querendo matar o seu agora genro. Pensou? O sogro e o genro. Só que Davi, irmãos, ele compreendia que no ungido de Deus ninguém toca. Ele teve várias
várias oportunidades para matar Saul, mas ele sabia, não, foi Deus que colocou ele aqui, e eu não posso fazer mal ao ungido de Deus. E pense, irmãos, um exército atrás de Davi para matar. Por diversas vezes, irmãos, Saul ele tentava de todas as formas. E Jonatas, irmãos, como ele conhecia o pai que ele tinha, ele sempre avisava Davi. Ele sempre estava alinhado com Davi. Pensa numa amizade, irmãos. Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi. Aí ele chega ao ponto de fazer uma aliança, porque ele já sabia que o trono era de Davi, que Deus já tinha planejado tudo para que ele assumisse o trono, o reinado. Mais cedo ou mais tarde ele ia estar reinando. Aí ele faz uma aliança com Davi. E ele diz: Davi, você vai usar de benevolência com a minha casa, comigo? Aí Davi faz uma aliança com ele. Oh, glória a Deus, irmãos. Em sinceras amizades, irmãos, é onde Deus se agrada, sabia? Deus se agrada e Deus trabalha, Deus vai agindo nas nossas causas, sabe? Onde tem um ambiente de guerra, irmão, de confusão, Deus não trabalha, irmãos, Deus não trabalha nessa situação. Deus trabalha quando nós estamos unidos num só propósito. Aleluia! Aí, irmãos, já se passaram o tempo. Jonatas fez uma aliança com Davi, e ali foi feito uma aliança, e a aliança é irrevogável também. Foi feita uma aliança, a Bíblia diz que dois concordarem na terra, será ligado aonde? No céu. Aleluia. Vamos fazer uma aliança aqui nessa noite, irmãos? Aleluia. O que é que você precisa até o final desse ano? Glória a Deus. Você não precisa falar para mim não, mas nós vamos fazer uma aliança aqui e nós vamos concordar em nome de Jesus que até o final do ano você vai receber, em nome de Jesus. Aleluia! E nós não estamos só em um, em dois não, olha quantos nós estamos aqui, ó. O que nós concordar, coloca a mão aí no ombro do seu irmão e concorda com ele que a vitória é dele, em nome de Jesus. E nós vamos concordar que a nossa vitória, a sua vitória, a minha vitória, ela já está em nome de Jesus Cristo. Deus já está nos dando, que esse ano ainda nós vamos concordar que Deus vai entrar com providência, amém? Você concorda com a vitória do seu irmão? Você concorda em nome de Jesus? Já está ligada lá no céu. Deus viu, viu? Deus viu, aleluia! Agora a única coisa que você vai fazer, pode ter certeza que Deus vai fazer isso. Você vai pegar o microfone igual a irmã Roseli e você vai vir aqui, você vai contar do que Deus ele fez na sua vida. Amém? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito de Mefibosete. Mas se passar o ano, irmãos, e aí Davi já está no trono. Passaram alguns anos. Quando a Bíblia fala alguns anos, é porque é coisa de 20, 30 anos. Aí um dia, irmãos, Davi, o rei, agora rei já, ele já está lá no palácio, ele acorda de manhã. E esses dias eu disse aqui que Davi, ele era aquele típico adorador, que até a Shirley Carvalhais, né, ela gravou um hino que um verdadeiro adorador como Davi já acorda de manhã adorando. Você já adorou hoje? Você já exaltou hoje, aleluia? Ele merece, irmãos, ser exaltado. Eu vou te dar um minuto para você adorar Ele hoje.
Adore ao Senhor, Ele está aqui no nosso meio, aleluias. Shalai dei comanai, shalabrazou dei comanagashai. Ele é merecedor da sua glória, aleluia, do seu louvor, aleluia. Mas no meio da adoração de Davi, irmãos, ele lembra da aliança que ele fez com seu filho, com seu amigo. E aqui o tempo já se passou, Jonatas já não existe mais, Saul, seu pai, o rei, também não existe mais, já morreram. Numa batalha eles morreram, o pai e o filho. Aí ele lembra da aliança que ele fez com Jonatas. E sabe, irmãos, uma coisa que é de Deus, tem coisa que você fica incomodado, não tem coisa que você fica incomodado. Tome cuidado que isso, quando você fica incomodado com uma coisa, tome cuidado que isso pode ser Deus te incomodando. Davi, ele amanheceu diferente. Depois dele adorar o Senhor, ele lembrou e ele ficava para lá e para cá, inquieto. E ele colocou no seu coração de abençoar ainda a casa de Jonatas. Até que ele procura para lá, procura para cá, e ele soube-se que tinha alguém que sabia que existia alguém da casa de Jonatas. Aí trouxeram uma pessoa chamada Ziba. Aí o rei Davi disse: você sabe se existe alguém ainda? Existe. Olha só, irmão, uma pessoa. Existe alguém? Existe. Quem? Existe alguém chamado Mefibosete. Aleluia. Obrigado. Olha Deus querendo, irmãos, abençoar. Mas o inimigo não quer que você seja abençoado, sabia? Aí, meus amados irmãos, o rei pergunta: mas onde que ele está? Aí sabe que Ziba ele diz: mas ele é aleijado. Deus não quer saber a situação, irmãos. Deus não quer saber a situação. Não queira contar a situação para Deus. Mas não. Onde que ele está? Não, mas é aleijado, ele não anda mais. Aleluia. Não importa a situação. Quando Deus quer falar, não importa. Pode estar até morto, pode estar 4 dias já morto, cheirando mal, mas quando Deus quer fazer, não importa. Tem gente, irmãos, que quer limitar Deus, né? Tem gente que não quer se alegrar com a vitória do outro, aleluia. Deus não perguntou a condição, o rei não perguntou a condição, o rei só queria saber aonde está. Aleluias. Aleluia. Quando Deus quer agir, irmãos, não importa. Não importa o que disseram, não importa como que está. Aleluias. Aleluias. Aleluia. Não importa. Aleluias. Não importa o que disseram para você. Glória a Deus. Aleluias. 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 Eu só quero saber, Ziba, aonde ele se encontra. Não importa se está aleijado. Você sabe por que Mefibosete
Ele era aleijado dos 2 pés. Quando a pessoa que cuidava dele soube que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha, naquela época, irmãos, olha só, quem que era? Saul era o rei. Jonatas, ele era aquele quem cuidava do exército. Quando eles souberam da notícia, uma nação sem rei, sem o general de guerra, o que restou para ele, para as pessoas? Vamos fugir, porque eles vão vir para cá. Aí nessa de pegar Mefibosete, a sua, vamos dizer assim, a sua babá, para fugir com a criança, pensa, irmãos, 4 aninhos, 4 aninhos, ela no desespero de fugir, correndo, deixou Mefibosete cair, e na queda ele, não sei o que aconteceu com os pés, que ele não tinha mais como andar, está aleijado. Situação difícil, né, irmãos? E sangue real. Aí, meus amados irmãos, aquele que é da linhagem também para ser rei, agora está aleijado dos 2 pés, não anda mais. Aquele que era para estar lá no palácio, ele foi viver à margem da sociedade, num lugar que ninguém dava nada, numa terra chamada Lodebar. Está lá esquecido. Só tinha uma pessoa que sabia onde ele estava, e era Ziba. Mas não importa, irmãos. Quando Deus quer agir, quando Deus quer trabalhar na vida da pessoa, não importa aonde ele está e da forma que ele está. O rei disse assim: ó Ziba, eu não quero saber se ele anda, se ele não anda, se ele está aleijado, não quero saber se ele mora na periferia, não quero saber, a única coisa que eu quero é que você vai buscar e que ele venha até a mim. Aleluia. Aí lá vai a carruagem do rei com Ziba até Mefibosete. Pensa, irmãos, uma pessoa esquecida. Pensa ele tentando explicar para as pessoas que ele é rei, que ele é da família real. Você acha que as pessoas iam acreditar, irmãos? Como que você fala que é? Mas olha a sua situação. Mas o dia, irmãos, que Deus quer abençoar, não importa aonde você está e como você está, mas Ele manda te chamar. Você acha, Mefibosete, irmãos? Uma caravana chegando na porta da casa dele? Pensa, Natanael. Uma carruagem do rei, desce os empregados, funcionários do rei da carruagem, bate na porta e diz: é aqui que mora Mefibosete? E lá vem um aleijadinho, se arrastando, e com muita dificuldade ele diz: sou eu.
Então se apronte aí que o rei manda te chamar. Oh, glória a Deus! Deus manda te chamar nessa noite, aleluia. Para você comparecer no palácio, na presença do rei. Oh, glória! Deus, Ele manda te chamar, aleluia! Não importa como que está. Aleluias! Foi um ano de sofrimento, ainda você está sofrendo, né? Muitas lutas, muitas dificuldades, mas o Senhor lembrou de você, aleluia. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Deus se lembrou de você e manda te chamar para você comparecer. Pode se levantar-se, pode jogar uma água na cara aí, melhora esse semblante aí, porque foi Deus que te chamou. Não é o homem, não é o prefeito da cidade de Campinas, não é, muito menos o próximo presidente do país, não. Sabe quem mandou te chamar? Deus. Pode se comparecer, aleluia. Pensa, irmãos, Mefibosete chegando com tanta dificuldade, abrindo as portas do palácio. O homem que estava às margens da sociedade, que ninguém dava nada para ele, irmãos. Pense, irmãos, aleluias, oh glórias, aleluias. Pense, irmãos, abrindo as portas do palácio para você entrar na presença do rei. Eu vou comparecer na presença do rei, aleluias, aleluias. Não é na presença de qualquer pessoa, não, irmãos, é na presença do rei, aleluia. Shuidei komanai, shalaidei cantiodei komanai. Glória a Deus, aleluia. Quando ele chega, irmãos, Davi, o rei, pergunta: és tu, Mefibosete? Sim, senhor. És filho de Jonatas, meu amigo? Sim, senhor. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 9. Segunda Samuel, capítulo de número 9, o versículo 6. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi se prostrou com o rosto por terra. Inclinou-se e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Você vê como que Deus muda a situação, irmãos? Você vê como que Deus transforma as coisas? Sou eu, Mefibosete. Então a partir de hoje eu vou restituir todas as terras do seu pai. Eu vou restituir para você. Você já viu, irmãos, um aleijado, irmãos, ter posses de terra? É só Deus para fazer isso, irmãos. Você já viu isso, irmãos? Um homem que estava à margem da sociedade, que ninguém lhe dava nada. Agora o rei diz para ele assim: ó, a partir de hoje, você vai viver no palácio. Aleluia. A partir de hoje, você vai comer, sabe aonde? Você vai comer na mesa do rei.
glória a Deus, aleluias! Pode esperar, glória a Deus, que vai valer a pena, glória a Deus. Você vai comer na mesa do rei, você vai ser sustentado pelo rei, você vai morar no palácio. A partir de hoje, Deus está mudando a história da sua vida. Aleluia, Deus está mudando, Deus está entrando com providência. As horas já estão se passando, irmãos. Mas você pensa que é só isso que nós aprendemos com Mefibosete? Não. Eu quero acelerar aqui, porque pensa, um homem que estava lá vivendo naquela vida, né? De repente Deus transforma tudo, faz Davi lembrar da amizade que ele tinha com seu pai Jonas, chama ele, restitui tudo ele, dá as terras do seu pai tudo de volta. Agora ele que era de sangue real, né? Sangue azul, ele volta a viver num palácio. Deus restitui também isso para ele. Ele volta a comer na mesa do rei, porque ele tinha sangue azul. Mas só que a Bíblia vai dizer, irmãos, que passou-se uns tempos, ele já não está mais no palácio. Adianta um pouquinho sua Bíblia aí, 2 Samuel 16, do 1 ao 4. 16, do 1 ao 4. Olha só. Eu já vou lendo para nós ganhar tempo. E passando Davi um pouco mais adiante do cume, eis que Ziba, o moço de Mefibosete, veio encontrar-se com ele, com um par de jumentos abordados, e sobre eles 200 pães com 100 cachos de passas, e 200 pães com 100 cachos de passas, 100 frutas de verão, e um odre de vinho. E disse o rei a Ziba: que pretendes com isto? E disse Ziba: os jumentos são para a casa do rei, para se montarem neles, o pão e as frutas. Então disse o rei: ora, onde está o filho do teu senhor? E disse Ziba ao rei: eis que ficou em Jerusalém, porque disse: hoje me restituirá a casa de Israel o reino de meu pai. Olha só, irmãos, a trama de Ziba. A Bíblia vai dizer que passou os anos e houve uma rebelião do filho de Davi, Abisalão, e ele quis tomar o reino do próprio pai, e ali se gerou uma guerra entre o pai e o filho, e Davi ele saiu para a batalha, e ele pediu ajuda para os seus servos. Certamente Ziba e Mefibosete tinha que subir, mas só que Ziba, irmãos, sabe o que ele fez? Ele trapaceou, um aleijado, Mefibosete. Ele deixa Mefibosete lá sem saber de nada, e ele vai com os jumentos. E quando chega lá, Davi pergunta: mas cadê Mefibosete, seu senhor? Ele não quis vir não, porque a intenção dele, porque agora o senhor vai sair para a guerra, é ele tomar o trono, mas não era, irmãos. Você vê o ambiente, irmãos, de amizade não saudáveis, como que Deus não trabalha? Deus não trabalha. E você acredita, irmãos, que Davi, ele ficou tão irado, que ele falou: a partir de hoje, porque a palavra do rei, como eu já disse, ela tem um peso e não volta atrás. A partir de hoje, as terras de Mefibosete é sua, por causa disso. Mas não era nada disso, irmãos. Não era nada disso. Quando nós vamos ver um pouquinho mais à frente, nós vamos entender, irmãos, que segundo 19, capítulo 19, vai mais um pouquinho para frente aí, 19, do 24 ao 29. Quando Davi ele volta,
da batalha, sabe o que acontece, irmãos? Olha o que acontece. O versículo 24 do capítulo 19. Também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei e não tinha lavado os pés, não tinha feito a barba, nem tinha lavado as suas vestes, desde o dia em que o rei tinha saído, até o dia em que voltou em paz. E sucedeu que, vindo ele a Jerusalém a encontrar-se com o rei, disse-lhe o rei: por que não fostes comigo, Mefibosete? E disse ele: ó rei meu senhor, o meu servo me enganou. Você vê só? Porque o teu servo dizia: abardarei um jumento, nele montarei e irei com o rei, pois o teu servo é coxo. Aí tinha duas versões, a versão de Ziba e a versão de Mefibosete. Mas eu acredito, irmão, na versão de Mefibosete. O rei também acreditou na versão de Mefibosete. A Bíblia vai dizer que quando o rei saiu para a peleja, que Ziba enganou o rei, a Bíblia vai dizer, por amor ao rei, Mefibosete não se banhou mais, não fez a barba, não cortou seus cabelos, não fez a barba, não tomou banho, por causa do rei. Aí quando o rei ouve essa versão de Mefibosete, o rei entendeu. Só que o rei já tinha dado a terra, ele não podia tirar toda a terra de Ziba. Aí o rei disse assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou dividir, você fica com a metade da terra e Ziba fica com a metade. Olha o que Mefibosete fez, irmãos. Vamos continuar. Versículo de número 27. Demais disso, falsamente acusou o teu servo diante do rei meu senhor. Porém, o rei meu senhor é como um anjo de Deus. Faze-me, pois, o que parecer bem aos teus olhos. Porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, entre os que comem a tua mesa. Que mais direito tenho eu de clamar ao rei? E disse-lhe o rei: porque ainda mais farás de teus negócios. Já disse eu, tu e Ziba repartirás a terra. E disse Mefibosete ao rei: fique ele também com tudo, pois já veio o rei meu senhor em paz à sua casa. Você consegue compreender, irmãos, o coração de Mefibosete? O que nós aprendemos, meus amados irmãos, com Mefibosete, para nós terminar, para nós entrar para o ato da Santa Ceia? Ele ganhou as terras, foi chamado na presença do rei, o rei restituiu tudo ele, fez ele ficar lá no palácio, ele ficou comendo na mesa do rei. Depois ele perdeu tudo, foi enganado, irmãos, enganado. Aí, meus amados irmãos, quando o rei volta, ele vai ao encontro do rei, conta a verdadeira história, a verdadeira versão. Aí o rei quer restituir pelo menos a metade, mas ele diz assim: não, para mim não importa. O que nós aprendemos aqui com Mefibosete? Mefibosete, irmãos, ele tem um coração de gratidão. Apesar de todas as coisas ruins que aconteceu na minha vida, eu quero adorar, aleluia, eu quero agradecer, aleluia. Ele tinha um coração grato, aleluia. Às vezes acontece pequenas coisas com nós, né, irmãos? Nós queremos, né, já
queremos xingar. Tem gente que xingar, irmãos, não é coisa de crente, sabia? Falar palavrão não é coisa de crente. Nós temos que policiar nisso, meus amados irmãos. Se você estiver trabalhando lá, igual esses dias, até minha esposa viu uma marca preta, fez uma bolha de sangue preto no meu dedo, falou: o que foi? Sabe o que foi, irmão? Foi uma martelada, que eu fui martelar o prego, errei o prego, pegou meu dedo e na hora fez uma bolha de sangue assim. Meus amados irmãos, tem hora que dá vontade, né? Mas não pode, irmãos, não pode. Nós temos que ser gratos a Deus. Em vez de você murmurar, dá um glória a Deus, exalte a Deus. Se o seu filho está dando dificuldade lá em casa, não murmure, não, dá glória a Deus, aleluia. Lembre do que Deus já fez na sua vida. Mefibosete tinha um coração de gratidão, meus amados irmãos. Ele era grato do que Deus já tinha feito na vida dele. O que mais nós podemos aprender? A humildade, irmãos. Pensa na humildade desse homem. Um homem que tinha sangue azul, meus amados irmãos. Mas ele soube compreender. Ele não queria ser superior do que ninguém. Oh, meus amados irmãos, tem gente que não sabe o que é ser humilde, ter humildade. Você sabia que ter humildade não é sinônimo de pobreza, não? Não é nada disso não, meus amados irmãos. Você sabia que tem muita gente que é pobre de marré, mas não sabe ser humilde? E tem pessoas ricas, irmãos, que têm uma humildade no coração, é humilde. Você sabia? Então, meus irmãos, o que nós aprendemos com Mefibosete? Uma pessoa humilde. Tem gente que acha que andar com a gravata torta assim é humildade. Não é humildade não, meu irmão. Pense numa pessoa humilde, que nós podemos aprender com Mefibosete. Humildade, irmãos. Pense num homem humilde. Quando o rei disse assim: ó, eu não tenho como revogar minha palavra, vamos dividir, né? A terra, não, ele fica com metade. Não, fica tranquilo, pode deixar tudo para ele. Que o importa para mim é servir o rei. O Senhor foi em paz, voltou em paz, isso para mim é mais importante. Glória a Deus, irmão. E para terminar, sabe que Mefibosete era? Uma pessoa que ele tinha um espírito de contentamento. Deus me deu, Deus tirou, igual Jó. Deus me deu, Deus tirou. Tem gente que não se contenta com nada, irmãos. Esses dias eu fiquei pensando, né? Eu tenho tanta gente, sabe, irmãos, que trabalha igual eu, trabalha na construção civil, é empreiteiro. Aí eu falei: mas por que tem tanta gente que tem, né? Tem tanta gente que tem, tanta... Eu falei: Senhor, o Senhor me deu essa casinha aqui. Mas depois eu fiquei pensando, eu falei: não, é motivo de eu ser agradecido a Deus, se contentar daquilo que Deus me deu. Né, irmãos? Tem tanta gente que não se contenta no que tem, né?